Só um minuto, galera. Aí vocês respondem também, tá bom? Com emoção. Boa noite. Parece até que foi ensaiado esse negócio aqui, ué. Né? Bom demais, gente. A gente está aqui. Bom demais a gente poder compartilhar, né, das coisas que Deus tem falado com a gente através do livro de Atos. O Ari, na semana passada, finalizou o capítulo 7. Essa semana espero que finalizemos o capítulo 8. Senão, vamos chegar bem próximo disso. Tá bom? E é interessante, porque ao finalizar o capítulo anterior, a gente tem lá no seu término, né, a morte de Estevão, que é considerado o primeiro mártir cristão. Mas para a gente poder entender um pouco melhor o contexto agora, porque agora vem o contexto das perseguições, né? E nesse contexto, na verdade, onde os judeus estavam vivendo, né, nas regiões onde viviam ali de Jerusalém e afora, estava debaixo de dominação romana. E por estar debaixo da dominação romana, a gente tem até o idioma predominante, né, dos judeus, da maioria dos judeus, era até o grego. Porque nós temos aí toda a cultura greco-romana já nessa época aí. Até o Ari falou um pouco sobre isso, né? Tanto que a linguajar que era utilizado era o grego vulgar, né? Agora, olha só, tem um negócio interessante. Os judeus, eles tinham um acordo com os romanos. Logo depois ali já da morte e ressurreição de Jesus, né, aconteceu também do catolicismo, mais para frente, ser a religião oficial do Império Romano. Tanto que nós temos, né, a Igreja Católica Apostólica Romana, não é verdade? Sim. Então a gente não vai entrar tanto nessa nuance, mas a gente vai ver aqui um pouquinho do contexto, né? Então olha só, uma das coisas que eles usufruíam, né, era de os judeus, né, era não necessitar fazer parte do exército romano. Eles podiam ter livre acesso a adorar o seu Deus, e eles também tinham a possibilidade de guardar o sábado. Era um bom acordo para os judeus? Era excelente, né, era algo muito bom, mas ficou nisso aí? Não ficou. Por quê? Né? Porque muitas pessoas começaram a se converter por causa da mensagem. Então, nos capítulos anteriores, a gente viu que quantas pessoas se convertiam em uma pregação? 5.000? 3.000? Bastante, né? E isso chamou atenção também, né, aos governadores romanos, tá bom? Então, olha só, o evangelho, né, pregado ali era algo bem popular, que ele atraía quem? Atraía as mulheres, porque falava agora de um Deus que trazia igualdade, né? Ele atraía os escravos, né? Porque agora falava de um Jesus que era servo, e ele atraía quem? Soldados romanos. Por quê? Porque falavam de um Deus que trazia paz agora. Então olha só, e era interessante o pessoal fazer parte disso? Era. Tinham os benefícios? Tinham. Tanto que é bem interessante a gente analisar os benefícios, né? Que para as pessoas não terem que dar muita explicação de que era judeu, eles mesmos já cortavam lá o prepúcio, né? Certo? Porque os judeus, eles como que chama a palavra? Circuncidavam, né? Então, já para não dar muita explicação e para já receber os benefícios, já cortava de uma vez e estava tudo tranquilo, né? A gente viu muito disso aí. Certo? Agora, olha só, com o passar do tempo, com as trocas de governantes, né, essa relação ela foi ficando um pouco mais hostil. O que mudou? Mudou o seguinte: agora o imperador ele deveria ser adorado, e os cristãos não o adoravam, né? Eles adoravam somente a Jesus, né, somente a Deus. O que mais? Os cristãos eles começaram a falar de outro reino, de um outro rei que iria reinar. Quem que era esse rei? Jesus. E quem que era o superpoderoso lá? Né? Imperador. Então aí a gente já começa maiores divergências. E aí nós tínhamos a conversão de escravos e de soldados. E as relações se tornaram mais igualitárias. Então outro dia nós falamos da relação de Filemão e Onésimo.
né? Então que agora Onésimo ia ser recebido, né, não como um escravo, mas agora como um irmão em Cristo. Então vocês estão vendo que muita coisa vai mudar? Então é dentro desse contexto que a gente vai estudar também aqui. Por isso, gente, naquela época os cristãos eram considerados anarquistas, tá bom? Sabia? Não? Que mais? Sacrilégios e traidores. Olha só que interessante, né? Então, aos olhos, né, do governo, anarquista. Aos olhos do povo, do Império Romano. Por quê? Porque ia contra a autoridade do Império. Então, tudo bem. Que seja para você ficar mais feliz, né, Eric? Então, olha só, é muito interessante aqui. A igreja, ela era perigosa, porque parecia que era uma arma secreta. Por quê? Porque ela crescia assustadoramente, como a gente viu. Então, nesse cenário, começa a perseguição da igreja. E é isso que nós vamos analisar agora um pouco melhor nesse capítulo aqui. Ok, gente? Porque a partir desse ponto, a gente vai ver a perseguição assim, mais deliberada contra os cristãos. Certo? Beleza? Vamos lá, Atos 8, por favor, Enio, todo o capítulo. E também Saulo consentiu na morte dele. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra, e descendo Filipe, à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem, chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidastes que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura
e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: Orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e, em muitas aldeias dos samaritanos, anunciaram o Evangelho. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: Eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: É lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Ótimo, bom demais, né? Temos aí algumas histórias, né? Então tudo passa dentro daquele contexto que nós analisamos anteriormente, beleza? Para ficar mais fácil para a gente entender, né? Aqui, quando a gente começa a tratar dos 4 primeiros versículos, nós vamos ver a respeito da perseguição da igreja. Certo? Então, quando começa ali falando sobre Paulo, que até então era Saulo, né, ele era possivelmente um membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? Um tipo de Suprema Corte. Tá? Então era algo assim, de muita autoridade. Só que isso assim, é o que indica, não necessariamente é verdade, que ele formou parte disso. Né? Agora, olha só. Com certeza ele esteve naquela conversa lá que discutiram com Estevão, que foi no capítulo 6, no versículo 9, tá bom? Que a gente viu ali aquela interrogatória ali também, né? Então, até esse momento, a igreja, ela não tinha demonstrado nenhuma inclinação de levar o evangelho para outros lugares. Estava muito confortável ali, todo mundo reunido no mesmo lugar, né? Podiam até usar o mesmo templo, como o Ariovaldo tinha mencionado também, né? Então estava todo mundo reunido ali no mesmo lugar. E Deus usou a morte de Estevão, tá? Que foi a primeira morte de um mártir cristão aí, como um meio providencial para a expansão do evangelho agora, certo? Então, os crentes da congregação de Jerusalém foram espalhados, certo? E aí, pessoal, quem ficou em Jerusalém? Os apóstolos, tá bom? Eles ainda continuaram em Jerusalém, dando estabilidade à igreja. Por quê? Porque talvez eles tinham mais autoridade, né, em meio aos povos, e eles ainda estavam mais tranquilos nesse ponto,
tá bom? E aqui nós vemos o cumprimento de Atos 1:8, que já vai dando sequência, né? Vamos só recordar esse versículo que fala assim, ó: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Então aqui, gente, eles já estavam passando para um segundo nível, toda a Judéia e Samaria. Beleza? Então nós vamos ver esse cumprimento. E essa foi a primeira perseguição que a igreja sofreu. Na época, a igreja contava com mais ou menos apenas 1 ou 2 anos de vida. Pouco, né? Recente, certo? E já começou nesse contexto aí. E provavelmente, gente, Paulo era um líder dessa perseguição. E aí já no capítulo 10 de Atos, nós vamos entrar já com a outra parte, né? Temos a conversão aí de Paulo também. Agora, olha só. Então, Paulo, né, que nós sabemos que ele teve formação do rabino do Gamaliel, né, que é um dos mais importantes que a gente vê na questão do ensino. Paulo, ele era um cara que não acreditava que Cristo ele era o Messias. Sabe por quê? Porque ele proclamava que um Cristo que foi crucificado, né, não poderia ser um Messias, porque tinha uma maldição lá no Velho Testamento sobre aqueles que morriam, né, pendurados sobre uma árvore. Não, na verdade, não teria relação com o Messias. Então essa era uma prova, né, escriturística. Olha só que interessante, né? Então ele tinha toda a propriedade para poder falar isso, mas Deus, né, ele escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Isso é interessante, né, a gente ver. E essa perseguição, meu irmão, provocou essa dispersão. Né? Provavelmente a igreja de Jerusalém ela tinha se tornado já um movimento poderoso, até pelo próprio contexto que a gente vê aqui. Então a gente vê que naquela época era interessante a pessoa se proclamar cristã. Até porque era a religião do Império Romano. Né? Então, claro, né, nessa época teve todos esses detalhes da perseguição. Se a gente for estudar as histórias lá dos imperadores, a gente vai ver que Nero ele destruiu parte da cidade, lá queimou, né? E ele vai e acusa os cristãos de terem feito isso. Então, gente, tem tudo um contexto que rola por detrás, né, para a gente entender todas essas questões, tá bom? Agora, olha só, a igreja ela avançava, né? Indiscutivelmente ela avançava, e com essa perseguição, ela começou a alcançar limites que ela ainda não tinha alcançado. E o último mandamento que Deus, né, que Jesus deu lá em Mateus 28:19, né, que é ide, né, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estava se cumprindo aqui, né, que o Evangelho ia ser proclamado em todo o mundo, tá bom? Agora, essa perseguição, meu irmão, a gente vai olhar por um outro lado agora. Ela foi providência divina. Tá bom? Ela teve mão de Deus ali. Ok? Porque senão estariam confortavelmente ainda adorando no mesmo lugar. Né? Então Deus, Ele utiliza até essas coisas diferentes, né, para poder aí cumprir o seu fim. Tá bom? Agora é interessante, porque a gente observa a Bíblia, né, como um todo, na questão do cumprimento da missão de Deus. Eu até tinha mencionado outro dia aqui para nós também, né, que havia dois tipos, né, de movimento que Deus ele começou a trabalhar. No Antigo Testamento, na verdade, era levar, né, todo o povo até, né, Jerusalém, até Israel. Por quê? Porque Ele quis fazer daquela nação uma nação modelo. Certo? E agora nós chamamos isso, né, de força centrípeta. Certo? Então tinha essa atração. Né? Agora é totalmente o contrário. Nós temos uma força centrífuga. Certo? Que é de Jerusalém. Né? A gente tem ali Judéia, né, e Samaria até os confins da terra. Então o intuito de Deus sempre foi espalhar o Evangelho. Não era que ele permanecesse naquele grupo. Então nós temos aí, ao invés do vinde, que era no Antigo Testamento, agora nós temos o ide. Ou melhor, né, se a gente vai na tradução, indo, porque esse é um caminho que agora nós também estamos trilhando. Beleza? Então, gente, os apóstolos, talvez eles ali isentos da perseguição, né, naquele primeiro momento, tá bom? Eles permaneceram em Jerusalém para cuidar da igreja central.
Ainda tinha a igreja lá, mas mais tarde a gente vai poder perceber também que eles fizeram as suas viagens, certo? Agora, dando ênfase aí um pouquinho no versículo 2, né, que a gente estava tratando aí do 1 até o 4, tá bom? As pessoas que sepultaram o corpo ali de Estevão, né, provavelmente eram judeus também que eram piedosos ali e que sabiam apreciar, né, aquilo que Estevão fez também pelo Evangelho, tá bom? O testemunho de vida que ele deu, ok? Vamos continuando aqui também, né, vamos ler aí o versículo 5, rapidinho, só para a gente entender um pouquinho melhor. Né? E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Tá bom? Gente, a cidade de Samaria não se sabe ao certo, na verdade se indica uma cidade, se indica um país, mas provavelmente, tá bom? Geralmente ali no Novo Testamento, Samaria, ela é designada por um território. Agora ficou mais confuso, né? Certo? Então não sabemos exatamente se é uma cidade ou se era um país, mas na maioria dos versículos do Novo Testamento trata como um território ali, e não uma cidade. Né? E ela foi reconstruída por Herodes o Grande, ok? Nos moldes aí de uma cidade grega. Né? E boas sementes tinham sido plantadas ali, até mesmo por Jesus. A gente tem o caso lá da mulher samaritana, correto? Todo mundo lembra do texto? Né? Que lá no final ela foi, né, e chamou toda a cidade para escutar o ensinamento de Jesus, porque vocês têm que escutar aquilo que eu escutei. Né? Então foi mais ou menos assim, esse é o contexto. Está lá em João 4, do 39 até o 42, vocês podem ver um pouquinho disso. E agora, gente, a mensagem de Filipe em Samaria, né, também foi o Cristo, foi o Messias. Né? Ele veio falando assim que Jesus era o Cristo. Então já tinha um terreno lá, já tinha ouvido, né, anteriormente a palavra de Deus, né, através do próprio Jesus. Né? E agora aqui nós temos Filipe dando testemunho. É claro que tem mais coisas, né, que vão acontecendo aqui, certo? Lá no 6, fala assim, as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam, e muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Então, olha só, Deus ele autenticou ali a mensagem de Filipe, certo? Como? Né? Mandou uns milagres lá, e foi massa. Né? Então, assim, embora ele fosse judeu, né, a gente sabia que havia toda essa diferença entre o judeu e o samaritano, porque eles adoravam, né, a Deus, mas adoravam em montes diferentes, então havia sempre aí um pé atrás. Mas aqui, gente, até pelo fato das coisas que Deus operou, né, já não houve mais pé atrás. Então, assim, ele foi muito bem credenciado. Né? Que Deus ali confirmava as coisas que ele fazia com os próprios milagres que aconteceram. Então as pessoas eram libertas, né? As pessoas eram curadas, né? Os demônios aí saíam fora. Então algo muito massa, né, da gente ver. Tá bom? Lá no versículo 9, vamos ler até o 11 também, né? Rapidinho, tá? Estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, dizendo, é a grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele, porque já desde muito tempo, né, os havia iludido com artes mágicas. Então nós temos aí Simão, né, o cara que era um mago. Tá bom? Ele parecia ali ter tido um conhecimento, né, talvez especial, né? Certo? Mas é a ajuda dos demônios mesmo. Né? Se a gente for analisar assim, a palavra em si. Né? O que capacitava ele a realizar algumas coisas. Tá bom, gente? Né? E esse poder divino que as pessoas supostamente viram, né, era chamado de grande poder. Grande, gente, era uma palavra está usada pelos gregos, na verdade, para designar o Deus judeu. Então a gente tem lá o grande eu sou. Né? Então aqui o poder de Deus era chamado de grande. E aí as pessoas, confundindo aí um pouquinho, falavam que esse poder, né, que estava sobre a vida de Simão era de Deus. Olha só. Né? Então a gente vê muitos Simãos por aí, irmão, falando que Deus vai fazer coisa, né, e que não está escrito na palavra dele que ele vai fazer,
certo? Então, gente, os samaritanos, eles adoravam, né, a Deus, Javé, certo, como nós falamos, mas eles pensavam que Simão era um agente especial, né, que ele era um ministro de Deus mesmo, ok? Vamos continuar aqui. Depois nós vamos ver, na verdade, né, o que aconteceu aí com a história dele, né? Nós vamos ver depois aí no versículo 13. No 12 primeiro, né? Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homem quanto mulheres, né? Gente, então a mensagem aí do nosso Senhor Jesus, né, era sobre o reino. Era sobre o reino de Deus. Então, Jesus, ele veio para cumprir uma missão designada pelo Pai. Certo? Então, até a missão de Jesus, ela estava debaixo da missão de Deus. Tanto que a nossa missão hoje também, elas têm que estar debaixo da missão de Deus. Nós temos que cumprir aquilo que é a vontade de Deus. Lá em Mateus 4, 23, fala assim, né, a respeito de Jesus, né? E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Ok? Então Jesus falava de quem? Do reino. E curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. No 9:35 fala assim, que é muito parecido, né? E percorria Jesus as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias do povo. Só para a gente poder ver aí também, né, que Jesus, ele veio cumprir a vontade do Pai. E ele disse, gente, aos seus discípulos que fizessem o mesmo, que pregassem o evangelho, né? Que pregassem o evangelho do reino onde? Em todo o mundo. Tá bom? Isso a gente pode ver em Mateus 24 também, no versículo 14. Ele fala assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Gente, e Filipe, ele foi a Samaria para pregar a respeito do reino de Deus. Então ele foi falar do reino. A sua mensagem, gente, ela é muito bem descrita. Ela é muito clara aqui, né, com as boas novas, né, falando aí a respeito de Jesus Cristo, né, ele associava aí a obra da salvação, né, de Jesus, que Jesus ele vinha para salvar, né, e que esse era o propósito geral, tá bom? Os crentes ali, eles eram batizados, né, nem bem recebiam, assim, nem bem entendiam a mensagem, né, eles já eram batizados já. Então, hoje, assim, a gente tem uma dificuldade, às vezes, de batizar a galera, né? Depois nós vamos ver de onde que veio isso, tá bom? Mais para frente também nós vamos falar um pouquinho de batismo, certo? Então, gente, agora olha só, tem um detalhe aqui, né? Eles eram batizados, mas nenhuma evidência manifesta do poder do Espírito foi concedida ali no início, que depois nós vamos ver que eles oram ali por eles, né? Mas só que, gente, um detalhe, isso não significa que eles não foram regenerados e não foram transformados. Tá bom? Porque às vezes a gente pensa que a pessoa tem que ir lá e pôr a mão na sua cabeça para que algo aconteça. E na verdade, meu irmão, Deus ele vai operar de maneiras diferentes. Então, por exemplo, nós vamos ver até aqui de uma experiência isolada que vai acontecer nos versículos aí para frente. Eu já conto, né? Vamos seguir aqui, tá bom? E creu, né, o 13, né, até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e grandes maravilhas que se faziam, estavam atônitos. Gente, nós vamos ver aqui nos versículos, depois mais para frente no 20 também, né, que Pedro ele fala que ele nunca tinha sido regenerado, esse cara aqui. Apesar de que, às vezes, gente, nós não sabemos quem é crente e quem não é, na verdade, né? Quem vai saber é Deus mesmo, né? No final das contas. Por quê? Porque, às vezes, as pessoas que a gente acha que é, também não é, né, mano? E, às vezes, é quem a gente acha que não é, é. Então, isso é bem interessante. Por exemplo, o batismo aqui, Simão, ele foi batizado. E esse é um claro sinal, né, de que, às vezes, a gente quer mostrar muitas questões exteriores, achando que isso tem uma mudança de vida no interior. Então, às vezes, a gente também vive muito numa aparência de religiosidade, né, mas que, na verdade, ela não é refletida no nosso caminhar durante a semana.
É muito interessante quando a gente começa a analisar essas coisas, né? Lá no 14, só tomar uma água rapidinho. Fala assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Gente, então olha só, os apóstolos, como falei para vocês, continuavam em Jerusalém, só que eles mantinham um relacionamento de supervisão, né, de toda a igreja, tá bom? Por isso eles enviaram, né, tanto a Pedro quanto a João para Samaria, certo? Para investigar, né, o que estava acontecendo naquele novo ponto ali, naquele novo lugar de que estava se desenvolvendo, né, a fé cristã, tá bom? Agora é legal, João, né, e seu irmão Tiago, uma vez eles perguntaram para Jesus, né, se não devia cair fogo do céu para consumir aquele lugar, né, para consumir ali Samaria, né, uma determinada aldeia. Isso aí está lá em Lucas 9. Né, e agora a gente vê aqui, na verdade, que essa imposição de mãos aí, meu irmão, na verdade, não é nem tanto para os samaritanos, não. É mais agora para entender, né, que aqueles lá também são irmãos. Então é mais para o judeu ali. É muito louco isso, né? Então, porque a gente vê que tinham essas diferenças, né? Consumiu, né? Então, olha só, gente, tornou assim evidente mesmo, tá? Que Pedro e João, né, foram lá para realmente, eu acho que, ser transformados também, né? Eles receberam lá, os samaritanos, o batismo da água, mas não receberam ali o batismo do Espírito. E os apóstolos, né, achavam óbvio que isso ia acontecer, porque a fé deles era genuína. Por isso que a gente fala, né, que esse significado aí é mais sobre eles do que sobre os próprios samaritanos, né? Mas agora, olha só, pessoal, hoje muitas vezes a gente escuta que o Espírito só vai vir se alguém impor a mão. E isso é uma mentira tremenda, tá bom? Porque esse caso aqui, meu irmão, de imposição de mãos, foi único. Você não vê isso em nenhuma outra parte da Escritura. Tanto que das outras vezes que a gente vê o recebimento do Espírito Santo, ninguém pôs a mão sobre ninguém. Então a gente vai mais, né, de acordo com aquilo que a Bíblia se complementa nela mesma, do que por ideias isoladas. É por isso que a gente tem que começar a interpretar a Bíblia, não apenas, né, por um versículo, né, ou somente o contexto de um capítulo, mas nós temos que começar a interpretar a Bíblia por ela mesma. Porque as histórias, elas vão se complementar, né? Então esse caso aqui foi uma exceção, né? Então, como ela era uma exceção, nós não podemos fazer uma doutrina de que o Espírito ele vai vir somente com a imposição de mãos, né? Por isso nós temos que ter coerência e cuidado ao ler, né, e ao falar disso, das coisas. Beleza, gente? Então, gente, o significado desse acontecimento está no fato dessas pessoas serem samaritanas mesmo. E aí o primeiro passo, né, da qual a igreja rompeu aí as suas cadeias e ela começou a ir para outro lugar. Certo? Né? Vamos continuar aqui no 18. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. Né? Então, olha só, nós temos um Simão aí também, né, nos dias de hoje, né, recebendo uma grana aí, dizendo, né, dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos também receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse, né, o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus, né, se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te,
pois dessa tua iniquidade, e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão, né, disse: orai vós por mim, para que nada do que disseste venha sobre mim. Né? Então o cara, meu irmão, na verdade, né, ele não tinha convicção mesmo. Certo? Porque se o cara, né, entendesse aquilo que eram as coisas de Deus, realmente seria diferente. Né? Então, aos olhos ali não regenerados, né, de Simão, essa manifestação aí de poder, né, seria um toque mágico. Certo? É tipo vir com a varinha mesmo, né, fazer plim, 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 né? E aí você tem um poder, né? Agora, ele queria isso para que ele tivesse algo a mais no repertório dele, porque ele já era chamado de o grande. Né? Então, imagina. Então, de acordo com os padrões dele, certo, de Simão, tudo tinha um preço. Põe preço, irmão, alguém vai pagar. Né? Alguém vai pagar, irmão. Então, no dia que a gente começar a pôr preço nas coisas, tem quem pague. Por isso a gente vê tantas pessoas pagando em tantos lugares aí. Né? E, irmão, isso é perigoso, tá bom? Como Pedro ele viu claramente que esse era um erro, né? Certo? Ele falou que arrepende e ora. Ora a Deus aí. Mas Simão, ele falou lá, né? Orem vocês, para que esse castigo não venha sobre mim. Né? Então a gente vê que ele pensava também que esse poder mágico, ele vinha de uma influência. Certo? Né? Então ele aproximou de Deus ali pelo seu desejo de poder. Ele não se aproximou de Deus ali pelo seu desejo de arrependimento. Né? E às vezes nós estamos querendo buscar, muitas vezes, é poder e não arrependimento. Muitas vezes nós somos mais parecidos com Simão, apesar de não declarar muitas coisas que ele declarou, mas pensamos naquilo que a gente pode ser beneficiado muitas vezes. Naquilo que Deus pode influenciar, supostamente para melhor nas nossas vidas. Né? Alguns falam que Simão não era realmente convertido. Né? Outros falam que, na verdade, eram os maus hábitos que ainda estavam sobre ele. Né? Mas tomara que ele tenha se convertido. Né? Tem uma seita anticristã chamada Simonitas, tá bom? Né? Ela existiu no século II da igreja, mas as tradições, na verdade, que conectam ela a Simão, né, não são muito confiáveis, mas provavelmente tem um pezinho dele ali, tá? Né, nessa questão aí, ok? 25, galera. Tendo eles, pois, testificado e falava a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o evangelho. Então, gente, Pedro e João agora ficaram um pouco mais ocupados ali, né, porque estavam ali num programa evangelístico, né, certo? Eles foram ali para várias aldeias, né, da Samaria. Depois que eles completaram ali a sua missão, eles voltaram para Jerusalém. Tá? Então é isso que nós vamos ver nesse desfecho aí, certo? Agora nós temos lá Filipe com o eunuco, né, que vai começar aí do 26 para frente. E aqui, gente, é muito interessante essa história, né, porque é provável que esse eunuco, é provável que ele possa ser um judeu também, tá bom? Certo? Da diáspora, né? Que estava fora, né? E depois ele estava indo adorar em Jerusalém, né? Mas também não é certeza, ok? Todo mundo sabe o que é um eunuco, galera? Nós vamos explicar um pouquinho, tá bom? O eunuco, ele era um cara castrado, tá bom? Geralmente ele trabalhava com mulheres, tá? Porque aí vocês sabem que aí não podia acontecer nada, né? Certo? E mulheres que tinham alta autoridade, né? Por quê? Porque naquela época lá o imperador ele era considerado como um deus, tá bom? Então ele não assumia as questões administrativas, quem assumia é a mulher, né? Então acompanhando ali a mulher, né, estavam esses eunucos, tudo bem? Vamos lá, né? Ou também talvez, gente, o eunuco ele podia ser um semi-convertido também, né, ao judaísmo aí, tá?
ou ele poderia ser judeu da diáspora, ou poderia ser alguém que se converteu aí no meio do caminho, né? 26. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levante-te e vai para a banda do sul, a caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. Gente, então, olha só, essa parte aqui, né, que fala aqui de um caminho deserto, pode ser tanto, né, a estrada, como também o lugar da antiga cidade ali, tá bom? Né, que estava ali na faixa de Gaza, né? Certo? 27. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor, né, de Candace, a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Né? Gente, então, os eunucos, eles serviam às autoridades, certo? Eles ocupavam posição de grande autoridade. Agora, Candace aí, gente, não é um nome próprio, tá bom? Ele é um título de uma autoridade real. Né? Então, o rei da Etiópia, ele era considerado como filho do sol, e, portanto, ele era sagrado demais, né, para exercer as funções do governo. Por isso, né, a esposa, né, que era nomeada Candace, aí, ela ocupava esse posto, tá bom? Certo? E esse eunuco aí, gente, provavelmente, né, estava ali próximo todo o tempo, certo? Agora tem algo interessante, gente. Lá em Deuteronômio 23, no versículo 1, vou até ler esse versículo aqui, fala assim, ó: o quebrado de quebradura ou castrado não entrará na congregação do Senhor. Então, gente, um eunuco jamais poderia fazer parte aí, né, da congregação. E Jesus, ele veio, né, quebrar todos esses detalhes e agora incluir todo mundo, né? É interessante. 28. E regressava e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. Né? Então, gente, ele viajava ali numa carruagem provavelmente coberta, tá bom? E também provavelmente puxada por bois, não cavalos, viu, galera? Que? Não, calma aí que nós vamos chegar lá, tá bom? Nessa outra parte, é no final. Tá? Agora, olha só, pessoal. E ele estava lendo lá Isaías, na tradução grega. Olha só que interessante. Né? Então, ele estava ali lendo no grego. Né? A maioria dos escritos, tá, do Novo Testamento, com exceção de Mateus, aliás, só com exceção de Mateus, foi escrito no aramaico original. O resto tudo foi escrito no grego. Olha que interessante para vocês verem também o tanto que a dominação do Império Romano, né, era forte. Tudo foi escrito em língua romana, praticamente, que era o grego, né? E aí, gente, essa viagem aí, né, que ele fez para Jerusalém, né, ele foi para adorar a Deus. Né? Então, ele mostra, no mínimo, que o eunuco ele era um homem que temia a Deus. Tá bom? Agora, olha só. Lá no templo, ele adquiriu lá um rolo do profeta Isaías. Eu fico imaginando tanto que essas coisas deviam ser massa, né? Abrir um negócio assim no original, que top, né? A gente imagina, né? Eu não sei como que é, né? Certo? Agora, imagina para essa pessoa conseguir, né, esse material. Olha só que interessante. Então, realmente mostra que era uma pessoa influente, né? Que era uma pessoa importante também. Tá bom? E ele estava lá lendo atenciosamente na viagem para casa, de volta. E a viagem, meu irmão, era longa. Não é assim, Uberlândia-Araguari, não. Nem Uberlândia-Tuiutaba também, não. É mais longe, né, mano? E era de carroça ainda, hein? Certo? Vamos lá. 29. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Né? Então, gente, olha só que legal. Né? Nós vemos ali uma ordem direta do Espírito a Filipe, né? Vai para aquele lugar, né? Vai para aquela carruagem lá, né? E procura ali aquilo que aquele senhor está fazendo, né? No 31 fala assim, ó, e ele disse: como eu poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse.
né? Então, olha só, o significado, às vezes, de um texto bíblico, nem sempre ele é autoexplicativo, tá bom? Né? Até porque esse texto aí nós vamos ver depois um pouquinho sobre ele, né? Então, Deus prepara as pessoas, né? Certo? Para guiar a outras. E é isso que Ele tem feito com a gente também, né? Nós temos nos preparados, nos capacitado para que agora a gente possa ensinar a outros. Aquilo que a gente ouviu, né, agora a gente também vai transmitir. E o mais interessante, gente, é que em todo esse fato aqui, né, a maioria dos apóstolos e dos discípulos dos apóstolos também que seguem, né, a maioria, meu irmão, tinha tradição oral. Eles aprendiam de ouvir e eles transmitiam aquilo que ouviam, irmãos. Nem todo mundo tem a palavra de Deus hoje no celular, num tablet, impressa, né? Hoje nós temos aí condensado, né, o cânon bíblico do Antigo Testamento e do Novo, mas naquela época não tinha não, irmão. Então é muito interessante, né? E hoje nós temos todo o acesso e talvez nós temos aproveitado muito pouco o acesso que temos, né? Vamos continuar aí. Gente, vamos acabar hoje, tá? Vou correr aqui um pouquinho. E o lugar da escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, né? E como está mudo o cordeiro diante do que foi, né, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra, né? Então esse escrito aí, essa passagem, ele é um trecho de Isaías 53, né? Ele descreve ali alguém que sofreu em silêncio, né? Nós sabemos que está falando de Jesus, né? Alguém que foi negado ali a justiça, né? E alguém que foi morto, certo? Agora nós vamos ver a explicação aqui, né? E respondendo o eunuco, né, a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso, né, o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então, às vezes, não era autoevidente, não era claro, né? Então, Filipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Olha que massa, né? Então, gente, o trecho ali talvez não poderia ter sido assim, né? Não tinha outro melhor, certo? Era esse texto mesmo, mais massa, né, para ser usado nesse momento, né? Que ele vinha assim de acordo com aquilo que era a necessidade do etíope, né? Então, olha só. Vamos só passar essa parte aqui. O eunuco perguntou se poderia ser o próprio profeta, né, o próprio Isaías, tá? Então, vai além disso, né? Nós sabemos que hoje ele trata de Jesus. Então, gente, essa ministração aí, ela pode ter durado horas. Nós não sabemos exatamente o tempo, né? Por quê? Primeiro, porque a carruagem avança lentamente, né? Certo? E segundo, também porque era uma viagem longa. E ele fala que Jesus Cristo era o Messias, que ele era o Cordeiro de Deus, que carregou ali o pecado de todo mundo. Né? Então, antes da vinda de Cristo, né, os judeus, eles compreenderam que aquela era uma passagem messiânica, né, que era algo que vinha acontecer, né? Agora aqui, nós já temos, né, ela cumprida, na verdade, porque Jesus já havia vindo, né, ao mundo e já tinha morrido também e ressuscitado. Beleza. Gente, então olha só, vamos seguir aqui para o 36, rapidinho, tá? E indo eles a caminho, chegaram ao pé de alguma água e disse o eunuco: eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Né? Então o etíope ele estava querendo dizer assim, né? Há um outro requisito aí de fé, né, para esse batismo, certo? E aí, né, Filipe fala depois que não, né? Então Filipe disse, né, é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele disse, né, creio que o Senhor Jesus é o Filho de Deus. Gente, esse versículo aqui, nos textos gregos mais antigos, ele não estava. Tá? Ele foi acrescentado, né, claro,
lá antes de fechar o cânon da Bíblia, né? Mas ele representava ali a prática cristã, certo? Depois ele vai tratar aqui um pouquinho daquilo que seria... Tem um negócio que chama Didaquê, tá? O Didaquê, ele era um manual litúrgico, certo? Ele foi escrito por volta dos 100 anos depois de Cristo, e ele era usado assim pelas comunidades cristãs, né, para as práticas de culto mesmo, tá, gente? E as práticas de fé, né? Então, por isso que ele foi acrescentado depois essa parte também no texto, tá? Certo? 38, né? E mandou parar o carro, desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e batizou. Né? Agora, olha só, pessoal, no Didaquê também diz que o batismo ele deve ser realizado em água corrente, se possível. Olha só que interessante. Então tem esse se possível aí, né? Hoje, gente, nós temos igrejas que elas batizam se tiver muita água, né? Tem outros que batizam com pouca água. Nós não brigamos por água, tá, gente? Pela quantidade. Nós, se tiver muita é com muita, se tiver pouca é com pouca, né? E se tiver assim, se não tiver um lugar, nós vamos na torneira e pega um copinho e batizamos. Né? Quebra o pau aí. Agora, olha só, pessoal. Na época lá de Atos, né, até dos cristãos, assim que as pessoas se convertiam, elas já eram batizadas. Isso era massa, né? Então ali o batismo era um ato inicial. Só que a partir do século III, isso começa a mudar. Aí há um tempo maior para a preparação do batismo, né? Sabe quantos anos demoravam para uma pessoa batizar? Em torno de 2 anos era a preparação, gente. Olha só que coisa interessante, né? E aí, gente, o batismo, ele era celebrado uma vez ao ano, tá? Então, tipo assim, você fez seu curso, né, terminou em 2 anos, né? Só que, por exemplo, ele era só uma vez ao ano na Páscoa. Se você terminasse depois da Páscoa, tinha que esperar mais um terceiro ali, né? Então, olha só que interessante, né? Então, todos, né, as pessoas que eram os batizandos, eles recebiam um copo de leite e mel, né? Misturava assim, simbolizando que agora eles entrariam na terra que mana leite e mel. Esse simbolismo eu acho massa, né? Interessante, tá bom? Então, outra coisa, os homens e as mulheres, né, eles ficavam desnudos, tudo bem? Provavelmente, então, homem batizava homens e mulheres, ok? Certo? Para depois, gente, eles colocarem ali, né, uma nova roupa, né, simbolizando ali também uma nova vida, tá bom? Então, esse era um contexto. Talvez por isso que muitas vezes hoje, né, muitas igrejas têm um curso de batismo longo, né? Outras, se as pessoas já entendeu, beleza, já é batizado em um pequeno momento, né? Certo? Então, olha só para acabar aqui, gente, 39 e 40. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe e não viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. Né? E Filipe se achou em Azoto e indo, passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou em Cesareia. Gente, nós não sabemos o que aconteceu com o eunuco, tá bom? Mas a tradição conta que ele era um missionário já lá no seu próprio povo. Tá? É o que a gente pode ver com os estudos. Né? Filipe lá visitou Azoto, né? Depois ele seguiu para o norte da costa, aí pregou o evangelho por várias cidades, né? Incluindo Lídia, incluindo Jope também, tá bom? Depois foi para Cesareia, né? E aí chegamos ao fim, né? Beleza, galera? Tá bom? Então hoje tivemos aí, né, uma parte histórica também para complementar, né, um pouquinho daquilo que seriam as passagens bíblicas. Espero que tenha ficado claro, né? E que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Deus, obrigado, Pai, por esse tempo precioso, onde nós estamos aprendendo, Deus, mais da Tua Palavra, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem realmente ensinado, Deus, as nossas vidas, Pai. E que em nome de Jesus, que todo esse conhecimento, Deus, não fique apenas em nós, mas que assim como Filipe, Deus, entendeu que ele tinha que repartir com os outros, Pai, que nós também possamos fazer da mesma maneira, Deus. Obrigado, Deus, pelo acesso que nós temos à Tua Palavra, e segue, Deus, falando aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém.